Cobrar consulta pode levar a sua advocacia à falência. E eu vou te explicar o porquê. Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fábrica de Honorários, o canal que te ensina a ganhar mais dinheiro na advocacia, e até por isso você já deveria considerar deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações, porque toda semana tem muita dica boa que vai alavancar a sua advocacia. E hoje eu vou falar de um tema bastante polêmico, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida do que é o conceito, né, de consulta, e como que essa tentativa desenfreada de cobrar consulta tem feito com que muitos advogados deixem de fechar bons clientes, né? E até para fazer uma introdução em relação à consulta, a consulta não é um foco aqui do nosso escritório, tá? Nosso escritório é fechar ações. Mas, ainda que não seja o nosso foco, por semana a gente fecha mais ou menos de 8 a 12 consultas remuneradas aqui no escritório, tá? E essas consultas, elas têm o valor por volta de R$400, a maioria, algumas 600 e outras R$800. Só que mesmo assim, ela não faz parte da nossa estratégia. A gente utiliza a consulta muito mais como um filtro do que como uma estratégia de rentabilizar o nosso escritório. E por que que eu escolhi esse assunto para debater com vocês? Em outros vídeos eu acabei explorando bastante a questão do atendimento. Tem muito advogado que está fugindo do atendimento, não gosta de fazer atendimento, quer colocar IA para fazer esse atendimento completo de ponta a ponta, todos os dias, enfim. E isso tem trazido prejuízos para os advogados, né? Quando a gente pensa em consulta, muitas vezes o advogado ele não percebe que muitos leads, quando chegam ali no WhatsApp, eles já trazem toda a demanda, todas as informações e até a questão de documentos suficientes para que você não tenha que agendar uma consulta, né? Então vamos supor, direito de família. Acompanhando alguns clientes da nossa agência, eu percebi que é um comportamento comum, principalmente da mãe, né? Que está buscando um advogado, uma advogada. Essa mãe, quando ela manda a mensagem inicial no WhatsApp, normalmente ela já descreve todo o caso. Ela fala qual que é o regime de casamento, se tem bens, se tem filhos e tudo. Então você concorda comigo que a partir daquilo lá você não precisa marcar uma consulta? E aí é o grande erro que os advogados cometem. Eles falam, olha, eu preciso analisar o seu caso, vamos marcar uma consulta aqui, R$300, conforme tabela do AB, e o lead para de responder. Veja só, pessoal, casos como esse, o que você tem que fazer é trocar uma ideia, né, com o lead, manda um áudio, começa a conversar um pouquinho com ele, até para ele sentir segurança e já apresentar uma proposta. Esse caso seu tem solução, os tribunais aqui têm entendido assim, assim, assado. Você não precisa marcar uma consulta. Não é necessário marcar uma consulta, pelo contrário. Marcar uma consulta nesses casos vai fazer com que você perca esse lead. Esse lead vai fechar com outra pessoa. Isso é só um dos exemplos. Vou dar exemplo aqui na minha área. Área de concurso público. O concurseiro, ele já chega com a demanda pronta. Ele manda textão ou áudio explicando, já manda edital. Se for para questionar as questões, já manda as questões, o recurso. Para que eu vou cobrar consulta desse cara se a demanda já está toda explicada no WhatsApp? Não faz o sentido, né? Então, quando a gente pensa em consulta, o que a gente tem que pensar? A consulta ela é uma análise intelectual e aprofundada que o advogado faz sobre determinada situação. Vou dar exemplos como que eu atuo aqui em relação a essas consultas. Retomando o exemplo do concurseiro. Vamos supor que o concurseiro ele é o primeiro concurso dele, não tem muita prática, não sabe de muitas informações, e chega, né, em algum grupo ali dos aprovados que determinado órgão público está fazendo contratações precárias. Só que eles não sabem onde, como, quando, por quê. E eles querem entender melhor sobre isso e às vezes até que o advogado faça buscas em relação à documentação que confirme essa precarização do serviço público, né, essa terceirização ilícita. Esse tipo de demanda a gente sempre explica para o concurseiro, fala, olha, a gente explica o racional do que gera o direito, fala, mas no seu caso a gente precisa achar os contratos publicados no Diário Oficial, com as contratações, pode pegar no portal Transparência, pode pegar no próprio órgão público, né, através da Lei de Acesso à Informação. A gente faz essa explicação genérica, mas se caso ele quiser aprofundar em relação a essas informações, a gente faz o filtro da consulta. Eu falo, olha, beleza, vamos marcar então uma reunião, nossa consulta tem o valor de R$400, conforme a tabela da OAB, e ele decide se vai ou não. E eu sempre dou
a informação seguinte, essa informação é preciosa, tá? Eu falo o seguinte, olha, se você fizer a contratação do escritório após a consulta, a gente abate esse valor dos nossos honorários iniciais, tá? Outra demanda que chega muito aqui, remoção por motivo de saúde de servidor público. Geralmente o servidor, ele já manda um áudio, eu peço, né, para ele mandar um áudio explicando toda a situação, documentos médicos e tal. Só que tem alguns que preferem ter essa reunião por vídeo, né, para entender melhor os direitos, quer que a gente analise a fundo os documentos. E aí eu faço esse filtro, eu falo, olha, você pode mandar todas as informações aqui no WhatsApp, por áudio, os documentos, a gente vai bater um papo sem qualquer custo. Agora, se o senhor quiser que a gente faça essa análise, uma reunião, o valor da consulta é de R$400 a R$600, depende do caso e o volume de documentos, né? E muita gente aceita. É impressionante o quanto esse público ele é receptivo com essa consulta. Eles preferem pagar para conversar com o advogado do que matar toda a questão ali dentro do WhatsApp. E o que a gente mais faz aqui são as consultas de processo administrativo disciplinar. Já falei em outros vídeos que o nosso forte aqui são defesas de PAD, né, de servidores públicos, e essa questão ela tem duas formas de chegar aqui no escritório. Na fase administrativa, quando o servidor acaba de ser notificado a respeito do PAD, ele já tem que apresentar a defesa prévia, geralmente em 10 dias, tá? Ele já entra em contato, o PAD está no início e a gente apresenta uma proposta, não precisa de fazer consulta para isso, apesar que alguns servidores preferem pagar a consulta antes de fechar o contrato, mas não é o normal, tá? Agora, quando o servidor já sofreu a punição, e geralmente a gente está falando da pena maior, né, de demissão, eu não tenho como apresentar uma proposta para ele sem conhecer o PAD e sem conhecer os detalhes do que ocorreu. Só que esse tipo de consulta é uma consulta que a gente chama de consulta complexa. Por quê? Eu preciso receber os documentos, geralmente são muitos documentos, preciso analisar esses documentos, marcar uma reunião para ele me explicar a versão dele, né? E a partir daí eu faço uma análise jurídica da viabilidade ou não de ingressar com aquela ação anulatória, né? Então essa consulta ela tem um custo de R$800 e eu pondero, né? Eu falo, olha, se você tiver o direito de ingressar com essa ação, se houver chances dessa anulatória, a gente abate esses R$800 do valor inicial da ação. Então vejam, existe uma diferença muito grande entre o que é consulta e o que é atendimento. E o fato dos advogados, muitos, né, não quererem conversar com o cliente, está fazendo com que a advocacia deixe de ser rentável. Uma coisa que eu aprendi aí ao longo dos 11 anos, né, de advocacia é que a gente precisa conversar com as pessoas. A gente precisa conversar com as pessoas para fechar ações. Então, parte do seu dia, e uma parte considerável, vai ser conversando com essas pessoas, seja por telefone, por WhatsApp, porque somente assim esse público vai sentir confiança no seu trabalho a ponto de te entregar a ação. Então, pense bem se a pessoa precisa realmente de consulta. E eu falo assim, com tranquilidade, na maioria dos casos, não vai precisar de uma consulta. Você já vai receber todas as informações no seu WhatsApp. Vamos fazer um paralelo com o médico? Eu adoro fazer comparações, né, entre a advocacia e a medicina. Como que funciona uma consulta de um médico? Você comparece, vamos supor que o médico cobrou R$300, né? Você está com problema na coluna, com dor na coluna. O médico te cobra ali 300, 400, 500 reais que seja. Você fala o que você está sentindo, desde quando, ele vai perguntar se foi através de algum tombo, algum acidente, atividade física, etc. E a partir daí ele vai te encaminhar para o raio-x. Você vai tirar o raio-x, vai pegar a chapa e vai voltar até o médico para ele te analisar. Isso é uma consulta. Ele ouviu o seu diagnóstico inicial, te indicou um exame a ser feito, no caso o raio-x, você pegou o resultado desse exame, voltou, ele faz a análise e te entrega a solução. Então, isso é uma consulta. Consulta não é conversa. Isso que eu quero deixar muito claro para vocês, consulta não é conversa. E os advogados estão tentando colocar a consulta como barreira para conversar com o lead. Só que isso vai fazer com que o lead encontre outra pessoa disponível para conversar. E aqui, gente, vamos ser muito sinceros, tá? Não adianta a gente ser super visionário. Mas se todos os advogados forem cobrar R$400 para conversar com o lead, o mercado fica muito melhor. Ficaria, mas não é essa a realidade.
A realidade é que a maioria dos advogados que estão anunciando, rodando tráfego, eles vão atender a pessoa para tirar dúvida. É o que eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas palestras. A advocacia, a venda, ela não acontece igual um delivery de pizza, né? Hoje a gente usa só o iFood praticamente e aplicativos, né, de delivery. Mas eu sou de uma época em que a gente pedia pizza ligando e falando o sabor. Eu quero uma pizza grande, metade calabresa, metade frango catupiry e passava o endereço. Ou seja, eu já ligava para a pizzaria sabendo o que exatamente eu queria para comer. Não é assim na advocacia. Inclusive, na maioria dos casos, a pessoa vai entrar em contato com o advogado sem saber exatamente o que ela tem direito e se ela tem direito. Então, se você barra essa pessoa já falando, olha, para eu conversar com você é R$300 a consulta, você não vai fechar cliente. Você não vai fechar cliente, é claro. Existe um ponto de equilíbrio, né? E muitas vezes alguns clientes vão ultrapassar esse ponto do que é realmente uma conversa, do que é uma consulta, mas isso faz parte do jogo. E com o tempo você vai adquirindo o feeling para saber qual que é o tipo de lead que quer só sugar informação ou aquele que realmente está interessado em contratar os seus serviços, tá? Então, assim, consulta não deve ser o foco da sua advocacia. E agora explicando por que eu não gosto de consulta, é porque ela é personalíssima. Ela toma 1 hora do meu tempo. Então veja só, se eu tenho 2 consultas por dia, vamos supor que eu cobre 400, né, em cada uma dessas, eu gasto 2 horas do meu dia exclusivamente com uma pessoa. Enquanto se eu fechar uma ação por 7, 8, 10 mil reais, eu estou fazendo o quê? Eu não preciso dedicar 1 hora exclusiva àquela pessoa. E essa demanda é feita pela minha equipe. Faz muito mais sentido quando eu penso em escala. Porque quando a gente olha assim, o Sérgio consegue fazer... E não faço mais porque eu não quero, tá? Mas o Sérgio consegue fazer 2 consultas por dia. Quem me acompanha no Instagram já viu o dia que a gente teve 5 consultas, né? Todas remuneradas. 2 consultas por dia. Deixa eu pegar a calculadora aqui, porque afinal de contas eu sou advogado, né? Vamos colocar aqui, R$800 por dia, vezes 23 dias úteis, é 18.400. É uma boa grana? Sem dúvida. Mas dentro do faturamento atual do nosso escritório não faz sentido eu ficar todos os dias 2 horas atendendo as pessoas. Não é isso que eu quero para minha advocacia. Eu consigo faturar muito mais fechando contratos, colocando a petição dentro da operação sem precisar da minha pessoa exclusivamente durante esse atendimento. Porque consulta ainda tem 2 detalhes importantes, tá? Primeiro, dificilmente você vai conseguir delegar consulta para a sua equipe. Quem faz as consultas aqui do escritório ou sou eu ou o Luiz, meu sócio. E algumas a Maria Clara, que agora é sócia também, ela participa de alguns vídeos. E por que acontece isso? A pessoa ela quer se consultar com quem ela viu o vídeo, com quem ela leu o artigo. E aqui vem a outra particularidade. É pouco provável que você consiga cobrar consultas de leads que chegam através do tráfego pago. No tráfego orgânico, na produção de conteúdo, a pessoa já viu uma série de vídeos, já leu os artigos, ela se sente mais confiante em te pagar para receber a informação. Se a pessoa chega aqui, eu quero fazer uma consulta com o Dr. Sérgio, eu coloco para um advogado da equipe que ela nunca viu um vídeo, nunca viu um artigo, não vai dar certo, tá? E a mesma coisa no tráfego pago. Tráfego pago, geralmente a pessoa não te conhece, nunca viu nada seu, se interessou pelo anúncio, clicou e chamou no WhatsApp. Esse público não paga consulta. Público de conteúdo, público de indicação é o que paga consulta, ok? Então, pessoal, sempre tenha em mente que consulta não é conversa. E sempre tenha em mente que advogado precisa conversar. Perca esse medo de conversar com as pessoas, de conversar com os leads. Você precisa saber o que está acontecendo com a pessoa. Ela tem que sentir segurança na sua voz, tem que sentir que você domina aquele assunto para aí sim ela virar o seu cliente, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, clica aqui no like e marca as notificações. Até a próxima.